Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite, em nome do Senhor Jesus. Até aqui, Ele sustentou a mim, sustentou a ti. Glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom. Mesmo nos intempéries, o Senhor é bom. Mesmo nas adversidades, o Senhor é bom. Amém? Abra comigo em Lucas 24, por ser um texto mais comprido. A gente vai iniciar logo. E 24:13. Começa assim, no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que eu não conhecesse. Então iam dois discípulos, dois que foram enviados para Emaús. E ali distava, 60 estádios, e Jesus se aproximou deles. Porém, eles estavam como olhos fechados. Muitas vezes o Senhor tem nos dado sinais, tem nos mostrado verdades, mostrado caminhos, e a gente continua de olhos fechados. Muitas vezes o Senhor tem mostrado o que é correto para nós, não é para outro não, para nós. E a gente continua de olhos fechados. Então eles não notaram que era o mestre que estava indo com eles. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tristes? Então ele ressalta que os dois estavam tristes e pergunta sobre o assunto. E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele fala: olha, você é só peregrino em Jerusalém? Porque você não ouviu rumores do que aconteceu? Por quê? O Senhor tinha morrido, o Senhor tinha ressuscitado, e eles estavam tristes, mas eles estavam a caminho de Emaús. E eles estavam tristes por quê? Por causa da morte do Mestre. E Jesus, lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Jesus pergunta para eles: do que vocês falam? E eles contam. Primeiro eles questionam se eles não sabiam, ele realmente não sabia o que estava acontecendo. E depois eles contam, e olha a exaltação de como eles contam. As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, era no terceiro dia. Jesus já tinha ressuscitado, só que eles não sabiam e eles não reconheceram o Mestre. Quantas vezes nós cultuamos um Deus que ainda está no madeiro? Deus não está no madeiro. Deus já ressuscitou. Deus não está pregado mais na cruz. A cruz está vazia. Ela é só um simbolismo da dor que Jesus suportou por mim e por ti. Só isso. Ademais, ela está vazia.
E às vezes o Mestre está do nosso lado, ressuscitado, ainda poderoso, ainda profeta maior, de boas obras e palavras, e nós não conseguimos enxergar. E ele continua, né? Ainda que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltar dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a eles não ouviram. Olha, mais um detalhe. Eles sabiam da morte, sabiam que o sepulcro estava vazio, sabiam da palavra que o Senhor falou, que o templo ia ser destruído e reconstruído em 3 dias. Estavam diretamente com o mestre. Sabiam que as mulheres, né, tinham ido lá, não tinham achado nada, e tinham falado com os anjos. Os anjos tinham dito que ele vivia, que Pedro tinha corrido e visto que o sepulcro estava vazio. Era o 3º dia, era o dia da ressurreição. E mesmo assim eles não conseguiram crer. Eles não conseguiam ver. E no 25, e ele lhe disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O prenúncio de Jesus morrer e ressuscitar já havia muito tempo. Ó nécios, ó desapercebidos, ó loucos, ó imprudentes. É isso que o Senhor estava dizendo ali. Ó nécios e tardios de coração. Quer dizer, se o coração deles estavam ligados ao Senhor, como que eles não conseguiriam ver o milagre da ressurreição ali do lado deles? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Eles acharam que o Senhor ia viver eternamente na terra. Não. E o Senhor sempre nos falou que ele ia vir, ele ia padecer, ia ressuscitar, saquear o inferno, ia voltar para a glória. Depois ele viria numa outra glória para recolher os santos dele. Que todos nós somos santos, né? E aí aqueles que forem santos subirão. Está lá em Apocalipse também. E ele pergunta para eles: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Ele fez um apanhado de Moisés, do Velho Testamento inteiro, de tudo que estava escrito sobre a vinda do Messias. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. Olha, o mestre estava do lado, estava explicando, chamou-los de loucos, mesmo assim eles ainda não reconheceram. Então ele fingiu que ia, né? E ele fez com que ia mais adiante. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Muitas das vezes nosso coração arde, nossos sentimentos estão gritando, estão falando que é o Senhor que está falando conosco. Mas a gente tendencia a negar. Ainda existem profetas na terra, que o Senhor é bíblico ter profetas na terra. E você sente o teu coração queimar, mas você prefere fingir que não.
E eles viram sinais, eles viram que a Escritura falava para com eles, a palavra fala para conosco, e a gente finge que não. Então ele só fez quando o sinal, que né, o partir do pão era um ato de Jesus, né? Ele abriu o pão, né? Repartiu o pão, o abençoou, né? Abençoou o pão, partiu e entregou. Aí os olhos deles se abriram. E eles perguntam um ao outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecida no partir do pão. Amém? Irmãos, é simples. O Senhor fala. De qualquer maneira, Ele fala. Seja por palavra, seja por revelação, seja por uma música, seja por alguma coisa, Ele fala. Se seu coração arde quando a palavra é do Senhor, creia. Para de ser nécio, para de ser incrédulo. A incredulidade são olhos espirituais fechados. Lembre-se, a cruz está vazia. Jesus é ressurreto. Ele já ressuscitou. E Ele está presente no meio de nós. Então, quando aquele coração nosso começar a queimar, pensa nisso. É o Senhor falando comigo, contigo. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar. Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor. Ide e levai a palavra a toda criatura. Todos os seres precisam vir a boa nova. Amém? Se Deus me permitir, eu estarei aqui com mais uma palavra rema. Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Uma noite de paz. Shalom. Adonai.